A reforma, na perspectiva original batista, deveria voltar-se exclusivamente para as Escrituras. Talvez o princípio batista seja melhor expressado na compreensão de que um batista é aquele que rejeita considerar a si mesmo. É aquele que rejeita ter uma história. Quando voltada para si mesma, a fim de não cair na tentação de lutar por suas próprias tradições, afastando-se do Evangelho. Nós somos exortados por Deus, a partir das Escrituras, a aprender na história e a aprender com a história. Mas tal utilidade se dá quando são refletidos os princípios do Senhor. Pois quando os preceitos do Senhor não são o corpo de ensino da história, a história torna-se só história e nada mais. A principal diferença entre os batistas, e isso tem sido observado nesta semana, a principal diferença entre os batistas e alguns reformadores é que o texto inspirado deve prevalecer. Não importa a tradição, seja esta qual for, não importa o desenvolvimento político-social, não importam os resultados, não importa sequer a sobrevivência de uma pessoa ou de um grupo. Até porque esta se apresenta normalmente no formato de uma visão em particular. As Escrituras, como revelação de Deus, em seus princípios evidentes, devem prevalecer como referência absoluta para a Igreja. Esta compreensão e postura retrata um batista original. No aspecto histórico, um batista é aquele que assume não fazer apologia de si mesmo, mas sim dos princípios do Evangelho, contidos exclusivamente nas Escrituras. Logo, a questão principal para o nosso tempo talvez seja: quanto dessa originalidade é encontrada em nosso meio hoje? Se vivêssemos naquela época, quantos seriam identificados como batistas, engrossando as fileiras da defesa da exclusividade das Escrituras? Quantos, bradando as Escrituras, seriam identificados como os que defenderiam seus próprios preceitos, como se vivesse para fazer apologia do grupo e não do Senhor? Pois bem, eu fui convidado para falar sobre a exclusividade da graça na salvação do homem. E me parece que uma ala da igreja ocupou-se em desenvolver o papel de evidenciar isso. E, de certa forma, o fez muito bem. Não somente mantendo sua compreensão e aceitação, como mesmo em meio, historicamente falando, em meio ao estabelecimento e crescimento do humanismo, fez aumentar a sua defesa. Mas, por outro lado, me parece que o entendimento acerca da graça em nossa salvação se limitou à conversão, abrindo margem para a manutenção da priorização do homem em meio à vida cristã. E eu quero evidenciar essa tensão com o texto a seguir, com esse texto, Efésios 2,
versículos de 1 a 10, e gostaria que os irmãos mantivessem suas Bíblias abertas nesse texto. Eu quero tratar do tema da morte para a vida pela graça. Pela graça fomos salvos para viver por intermédio dela. E quero destacar mais ainda esse viver por intermédio dela nesta noite. O texto proposto sugere, no mínimo, 3 a 4 pregações em um processo de exposição bíblica. E isto nos chama a atenção para a impossibilidade de abordá-lo devidamente em uma só mensagem, e eu quero aqui já deixar isso muito claro. Logo, eu intento direcioná-los a uma maior reflexão sobre a implicação da graça sobre a vida cristã. E então eu abordarei o texto enfatizando 2 pontos em particular. Primeiro, a necessidade da graça em nossa salvação. E então a necessidade da graça no viver desta salvação. Amplamente, qual a implicação desta salvação graciosa para o todo de nossa vida? Amplamente. E especificamente, qual a implicação desta salvação graciosa para o ser igreja? Para o viver a igreja de Jesus Cristo. Pois bem, Paulo em seu texto, e eu vou ler o texto conforme o andar da mensagem, por isso gostaria que você mantivesse o texto aberto. A primeira coisa que Paulo vai nos mostrar é que outrora estávamos mortos em um sistema. Isso nos primeiros 3 versículos, no primeiro parágrafo do texto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Outrora estávamos mortos em um sistema, em primeiro lugar, mediante o estado natural. Vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, a ênfase do autor, a ênfase de Paulo está sobre a morte, no primeiro parágrafo. A expressão, ele vos deu vida, no versículo 1, não consta em manuscritos, mas tem sido assumida por muitas pessoas, e como resultado está aí em nossas versões, e foi lida agora e acompanhada por você, tem sido assumida por muitos como reflexo do verso 5. Porém, sua inclusão induz os leitores a pensar imediatamente em vida, ignorando a ênfase inicial no texto que é a morte. Quando lemos da forma que eu li, ele vos deu vida, vamos logo para isso. É comum esse tipo de impulso, de motivação, mas isso nos atrapalha de perceber a ênfase do primeiro parágrafo, pois o que Paulo está chamando a atenção é a condição, a nossa condição de morto, e em primeiro lugar, considerando o nosso estado natural. A melhor argumentação para o significado de morte é a partir da própria definição do termo. Morte é separação. Separação da possibilidade de desfrutar da comunhão com Deus, que é a vida.
A vida é, antes de tudo, comunhão com Deus. Assim, o sentido mais literal de morte é a separação do corpo da alma. Tira-se o espírito e o corpo está morto. No sentido espiritual do termo, segue-se a mesma ideia. O homem separado da comunhão com Deus está morto, pois Deus é vida. Exclui-se o Espírito de Deus e o homem está morto espiritualmente. Dessa forma, a vida não é algo óbvio ao homem, e não é algo óbvio ao homem devido ao pecado. Considerando a situação anterior do salvo e atual do perdido, Paulo afirma que havia morte causada e evidenciada pelo pecado e suas transgressões. Este estado de morte retrata a influência do pecado no todo da existência humana, não simplesmente em algumas áreas de seu ser, como se alguma parte fosse inviolável à presença e à ação do pecado. Paulo não afirma no texto que o homem morria apesar de ter parte de sua natureza livre da influência do pecado. Mas sim, ele afirma que o homem é morto. Não havia vida em si. O texto não coloca o homem como simples vítima do pecado, mas como parceiro do pecado, vivendo mediante a sua realidade. Então, o que Paulo nos mostra é que outrora a nossa condição e a condição atual daqueles que não estão no Senhor era de morto em um sistema mediante o estado natural. E no versículo 2, mediante o sistema influente. Ele diz, fazendo menção aos vossos delitos e pecados, ele diz, nos quais andastes outrora conforme. O verbo andar realça tanto a totalidade do ser, como sua parceria com o pecado. E ele o faz identificando o estilo de vida predominante. E o restante do verso afirma a conformidade consciente e inconsciente deste homem. Havia um andar característico, é o que ele está dizendo, e isto aponta para o formato. E este andar característico existia por ser conformado à realidade sem Deus. E isto aponta para a compreensão. O homem tornou-se influenciado e, por isso, parceiro do sistema. Talvez por isso, o salmista afirma, fazendo menção a um salmo tão conhecido, o salmista afirma que bem-aventurado é aquele que não anda, não se detém e não se assenta na roda dos pecadores, dos escarnecedores. No Salmo 1. A progressão sugerida pelo salmista é encontrada nesse texto, fazendo do homem parceiro do pecado e merecedor do juízo que lhe é atribuído. E Paulo completa dizendo, o curso deste mundo, nos quais andastes outrora, conforme o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Paulo está dizendo, há um sistema. Está evidenciando isto. E nós não podemos ficar alienados a esta realidade, pois já vivíamos alienados a isso. Há um sistema.
um sistema planejado, um sistema executado, supervisionado, dirigido por uma mente pensante, em contraponto ao planejamento eterno, mencionado por Paulo no primeiro capítulo, que está sendo executado por Deus a partir da criação, tendo Jesus Cristo como seu centro, fazendo com que tudo convirja para Ele. O viver do homem separado de Deus, por isso morto, alienado, é em conformidade com este sistema. Nasce em seu próprio ser, em sua própria essência, e está e vive em conformidade com este sistema, tendo influência direta sobre sua forma de interpretar a realidade, de analisar, de pensar, de sentir, de fazer e falar, determinando o seu estilo de vida. E nesse sistema, nada está desconectado, mas ao contrário, há uma linha de raciocínio e de ação em sintonia. O humanismo, o evolucionismo, o homossexualismo, o feminismo, a ideologia de gênero e tantas outras coisas são exemplos do que há no sistema, do que está sendo feito, executado por uma mente pensante. Algo muito bem organizado, dirigido, supervisionado. E há em seu desenvolvimento, no conjunto, na sintonia destas coisas, há em seu desenvolvimento um alvo em comum. E este alvo é Deus e tudo aquilo que o representa, como a família, a igreja e as Escrituras. Pois bem, o homem é servo de um ambiente de morte, vivendo em um estado de letargia profunda e intratável por suas próprias condições. E este estado o coloca em constante conflito com o seu Criador, levando-o ao cúmulo de rejeitar sua existência e lógica, levando-o a assimilar e a crer em algo que lhe é comum e finito, como, por exemplo, expressa bem Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. Então, Paulo está dizendo que outrora estávamos mortos, e esta é a condição de todo aquele que está fora do Senhor, mortos em um sistema mediante o estado natural, mediante o sistema influente e mediante, versículo 3, o ambiente estabelecido. O ambiente no sistema mundano propicia a obediência da natureza pecaminosa. Em um ambiente pecaminoso, separado de Deus, nada coopera para a meditação na lei do Senhor. Paulo diz: andamos outrora segundo a inclinação de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Neste ambiente criado pelo sistema, neste ambiente o egoísmo é desenvolvido, levando o homem a ser inclinado aos seus desejos, aos desejos de seu coração, desejos esses plantados por sua natureza, que o levam a cobiçar para atender a esses desejos. Este andar o impulsiona para si mesmo, e esta é a nossa luta. Este tipo de andar impulsiona o homem para si mesmo, impedindo-o de enxergar a Deus
e de fazer a sua vontade. Nós temos então uma estrutura cíclica, em que cada parte move a outra em um estado viciado, sem alternativa e possibilidade de mudança. Logo, todos os homens, como diz Paulo, por natureza, são filhos do juízo. São filhos da ira. O objetivo é o aprisionamento do homem em um sistema viciado que o aprisiona em contínua separação de Deus, e a estratégia é a de criar ambientes que o mantenha voltado para si mesmo. É a si mesmo que ele enxerga. Ele é a sua referência. E isso parece para ele suficiente, pois o seu coração está enterrado no pecado. Meus irmãos, o que Paulo apresenta nos 3 primeiros versículos é uma situação deplorável. Enterrada em si mesma, sem possibilidade de mudança. Agora, deixa eu fazer uma observação. Voltar-se para si mesmo é a estratégia do sistema, como eu mencionei. E esta estratégia continua em terreno religioso. Normalmente ouvimos afirmações que dão à inclinação religiosa no homem o status de algo positivo, que parece combinar com o ser a imagem e semelhança do Criador, mas podemos enxergar algo inverso, usado pela natureza pecaminosa e devidamente aplicado ao sistema mundano, fazendo da religiosidade um dos maiores mecanismos de diminuição das evidências da pecaminosidade humana e da necessidade da graça divina. Alguns afirmam que o homem é um ser religioso, e isso é bom. Afirmam que isso é visto com bons olhos pelo Senhor, como se isto qualificasse a sua essência, abrindo uma porta de acesso em uma relação com Deus, o que faz com que a graça de Deus seja efetivada ou efetiva para parte de sua essência e não para o todo. É assim que muitos passaram a afirmar que há uma parte no homem isenta do pecado que possibilita a intervenção divina em um diálogo com o homem. Como vimos, não há parte no homem boa que não seja caída em sua essência. Também a religiosidade, em muito, tem sido usada dentro do próprio sistema, seja de forma direta, como adoração ao que é oposto a Deus, seja de forma indireta, como meio de manter o homem escravo de suas próprias convicções, lutando por seu orgulho, em um formato de aparente adoração a Deus, a usar o discurso religioso com símbolos religiosos, dando a impressão de concordância divina, mas mantendo-se distante do Senhor e de tudo o que Ele representa. É assim que se comportou o povo de Israel em determinados momentos de sua história, como narra Isaías 1 e demais profetas. É assim que se comportou parte da liderança religiosa na época do ministério de Cristo, narrado pelos evangelhos. É assim que se comportou a igreja política em momentos da história, necessitando de reformas. É assim que se comporta a igreja, quando faz da religiosidade seu objetivo e se contenta em cumprir rituais, acreditando que o Senhor requer a manutenção de normas, ao invés de viver seus princípios. Então, em meio a esta situação deplorável do homem,
a esta situação sem volta. Paulo mostra, em segundo lugar, no segundo parágrafo, que outrora fomos vivificados em Cristo. Deus interveio, transformando nossa situação definitivamente por graça, conforme o seu plano eterno. Paulo estabelece um contraste entre a morte, característica e consequência do estado anterior do homem, e a vida em Cristo, sendo o homem agora aproximado de Deus. O foco neste parágrafo está na centralidade do processo salvífico em Cristo. Então, outrora fomos vivificados em Cristo. Em primeiro lugar, versículos 4 e 5, mediante a ação regeneradora de Deus. Ele diz nos versículos 4 e 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Todo o parágrafo enfatiza que Deus atuou em nosso favor, movido por seu próprio caráter misericordioso. Nossa experiência de salvação foi totalmente imerecida, já que estávamos mortos em nossas transgressões, sujeitos ao sistema mundano, orientado por Satanás, movido pela natureza pecaminosa e assim destinados ao juízo divino. Então, finalmente, percebemos o presente que surge como consequência da presença ativa de Deus: vida. Vida em todos os sentidos. Recebemos proximidade de Deus suficiente para não jazermos em nossos delitos e pecados como outrora. Paulo destaca o atributo divino mais acentuado em nosso favor, devido à nossa condição e necessidade: misericórdia. E ainda identifica a motivação desta salvação: o grande amor com que nos amou, fazendo menção ao que afirmara no primeiro capítulo, quanto ao projeto de Deus estabelecido antes da fundação do mundo. Não é a ação do homem, nascida em seu próprio coração e revelada em suas palavras e ações, que conquista o amor de Deus em seu favor, mas é o amor de Deus aplicado sobre a pessoa que provoca a ação devida. Dessa forma, esta salvação não pode ser perdida, pois ela não está atrelada à fidelidade do homem, mas sim à fidelidade de Deus. Deus a dá como parte de sua determinação antes mesmo da criação do mundo. Logo, nada é poderoso o suficiente para destituir aquilo que foi instituído por Deus. Por isso Paulo afirma: pela graça sois salvos. Pelo planejar de Deus, anterior à existência do homem, que não depende da incerteza e da instabilidade humana, mas ao contrário, determina a convicção do perdão de Deus, que produz um coração arrependido e convertido. Outrora fomos vivificados em Cristo, mediante a ação regeneradora de Deus, e nos versículos 6 e 7, Paulo nos mostra que mediante a ação suficiente de Deus, ele diz: e juntamente com ele, nos ressuscitou,
e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Deus em Cristo nos fez viver, nos ressuscitou e nos fez assentar. Em contraste com os agentes do sistema que gera morte, nós temos uma tônica cristológica. A centralidade de Cristo na ação redentiva de Deus. Esses três verbos, da forma como são conjugados, apontam para o tempo e a qualidade da obra realizada por Jesus Cristo. São ações definitivas realizadas em Cristo, sem necessidade de complemento ou eventuais estágios, assegurando a nova condição na relação com Deus. É uma ação exclusivamente divina. Qual é a nossa contribuição? Olhe para o texto e tente responder qual é a nossa contribuição. Nossa parte está revelada no parágrafo anterior, versículos de 1 a 3, sendo resumido por morte. Mas aqui temos uma ação de outrora, que garante o presente e o futuro. E isto nos leva para o último parágrafo, que quero enfatizar a consequência. Outrora fomos mortos em um sistema. Estávamos mortos em um sistema. Outrora fomos vivificados em Cristo. Agora, vivemos pela graça. Não recebemos a vida para sermos felizes, nem para sermos prósperos financeira e materialmente, nem para sermos livres, a fim de fazermos o que desejar, nem para vivermos no céu ou paraíso ou qualquer outra designação que tenhamos para a vida pós-morte. Definitivamente, a salvação não nos dá o direito da independência, da autonomia. Não é assim que o Senhor revela a salvação nas Escrituras. E provavelmente, todos nós concordemos com tais aplicações e chamadas de atenção, e talvez façamos este tipo de afirmação e exortação, de chamada de atenção aos diversos movimentos evangélicos existentes. Mas da mesma forma, e aqui eu quero chamar a sua atenção, aplicando ao nosso contexto, não recebemos a vida para nos voltarmos para nós mesmos, ao ponto de, com o tempo, construir um padrão religioso que substitua o Evangelho, tornando-se o conteúdo de nossa fé, a razão de nossa apologia, a delimitação de nossa comunhão, enfim, aquilo que mais manifesta o nosso orgulho, a centralidade de nosso ego, afastando-nos de Cristo e de sua graça. Como propõe o título, o tema deste congresso, nossa gloriosa herança está em Cristo, só nele, e é unicamente vivenciada pela graça. Originalmente, os batistas são os que defenderam uma real reforma, na busca da vivência dos princípios do Evangelho, doa o que doer e a quem doer,
Porém, historicamente, os batistas, e aqui eu estou generalizando, têm perdido o foco. E creio que dentre esses, em parte, os batistas regulares, e agora estou especificando, também têm perdido o foco. Especialmente quando começam ou começaram a ter maior empenho para defenderem a sua própria história do que a vida revelada nas Escrituras. E essa defesa inclui fundamentalmente suas estruturas e costumes que envolvem segmentos culturais. Tenho ouvido de alguns pastores de campos diversos da dificuldade de estabelecer um ministério centrado nas Escrituras, devido ao engessamento dos líderes e membros das igrejas, que aprenderam a entender sua fé olhando para fora das Escrituras. Naquilo que Jesus Cristo e os apóstolos chamam de preceitos de homens. E quando conversando com um desses pastores e manifestando a minha surpresa e dizendo como deveria ser feito o trabalho e deveria ser centrado nas Escrituras, e que não tive, na experiência, não tive dificuldades com isso, ele então virou para mim e disse: isso é porque é o Senhor. É porque é o Senhor. Mas não é a realidade. E isso é um problema, porque coloca a autoridade no currículo dos homens e não na palavra do Senhor, independente de quem seja aquele que está à frente. Outrora, estávamos mortos em um sistema, fomos vivificados em Cristo e agora precisamos viver pela graça. Em primeiro lugar, versículos 8 e 9, mediante a vida compreendida adequadamente. Ele diz no versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é dádiva divina, pela graça sois salvos, pela graça de Deus, ação de Deus, por intermédio da fé, o instrumento pelo qual a salvação se torna uma realidade em nossa vida. A salvação é dádiva divina operada por Deus em nosso favor. E isto não vem de vós. Isto, a salvação que envolve a graça e a fé, o processo. Por isso Paulo afirma que isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E ao compreender adequadamente, precisamos viver adequadamente. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Meus irmãos, este verso declara a continuação da centralidade da vida em Deus. O que Ele planejou para nós após conceder vida. Aqui, neste verso, as boas obras são uma expressão geral e abrangente para o comportamento adequado. Não está detalhado neste verso, mas suas implicações são retomadas e ampliadas por Paulo nas sessões ou na seção aplicativa de sua carta a partir do capítulo 4. Simplificando, é a vontade de Deus que aqueles que pertencem à nova criação devem ser caracterizados por um estilo de vida que, em última análise, reflete seu próprio caráter e ação, reflete sua graça.
O texto diz que fomos criados para boas obras. Nossas atitudes e comportamentos devem revelar as características desta nova criação. Essa é a nova forma de adorá-lo. Aliás, esta é a forma de adorá-lo. Tais obras se referem a um novo estilo de vida, uma nova compreensão de mundo e do propósito da própria vida, considerando sua utilidade de tal maneira que toda e qualquer cultura deve se submeter a ela. A cultura do Evangelho. Fomos criados para boas obras, obras que o texto diz que Deus já preparou. São resultado da ação de Deus por nós e em nós. Elas não devem atiçar o nosso orgulho, não devem nos enganar, levando-nos a chegar mais perto do Senhor por achar que merecemos, ou até mesmo que são fruto de nossos esforços. São obras em que Deus quer que andemos, é o que o texto afirma. O Senhor não negocia a sua vontade, o Senhor não nos dá alternativa. Na prática, ou vivemos conforme seus preceitos, demonstrando que somos dele, ou nos rebelamos, revelando dúvida quanto à nossa identidade junto a seu povo. Olhe para o verso 10. Ele revela a consequência da salvação para nós. Meus irmãos, onde estamos no verso 10? Olhe de novo comigo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Toda decisão, todo planejamento, toda ação determinante, toda estrutura e logística está ligado ao Senhor. A nós cabe a consequência. Meu irmão, minha irmã, isto é graça. Isto é graça. A graça não olha somente para o dia de nossa conversão, pois o Senhor não nos conduziu à conversão, à salvação, e não nos abandonou, não nos entregou a nós mesmos. É o que o texto está dizendo. Paulo termina o texto em contraste com o seu início. Antes estávamos separados de Deus, é assim que ele começa o texto, morrendo pela influência do pecado, em um sistema que nos engessava em nosso próprio ego. Agora, aproximados de Deus em Cristo, vivemos pela influência do projeto divino, movidos por graça, a sermos graciosos à sua semelhança. É por isso que mais adiante em sua carta, Paulo desenvolve a implicação deste verso, quando ele afirma que devemos viver, a partir do capítulo 4, que devemos viver conforme a vocação que recebemos, sendo submissos a Cristo, quer dizer humildes, movidos com toda mansidão, paciência, compaixão e buscando a unidade. E em contrapartida afirma nos versos 17 a 19 do capítulo 4, que não podemos mais viver como gentios, porque eles não têm vida, estão separados de Deus, não conseguem pensar, enxergar e ser motivados por aquilo que vem do Senhor. Então Paulo diz nos versículos 17 a 19, que não podemos mais viver como vivem os gentios, na vaidade do seu próprio pensamento, com ignorância, impaciência,
desamor, promovendo a dissolução. Não podemos agir movidos por algo que nos faça voltar para as garras do sistema, mesmo que em roupagem religiosa. Por isso temos a necessidade de manter os olhos voltados para o Senhor. E a única forma disso acontecer é mantendo nossos sentidos voltados para aquilo que não veio de nós, mas do Senhor, a sua palavra. Eu quero concluir dizendo o seguinte: se parece verdadeira a afirmação de que os reformadores não foram a fundo na reforma proposta, mantendo certas crenças, usos e costumes que nada tinham a ver com o Evangelho, parece verdade também que os batistas que reclamavam tal reforma absoluta se perderam na história, assumindo a prática de muitos reformadores, voltando-se para si mesmos e para a manutenção de sua história. Historicamente falando, carecemos de uma reforma que nos faça voltar para a originalidade dos batistas, que se voltavam exclusivamente para as Escrituras. Biblicamente falando, carecemos de uma reforma que nos faça tomar decisões e definir nossas relações pessoais e ministeriais exclusivamente por meio dos princípios das Escrituras. Pastor Marcos Perim afirmou, eu anotei uma de suas afirmações, quando ele disse: o povo hoje não acredita mais que a Bíblia vale mais do que dinheiro. Disse isso? Talvez, além de outras possíveis razões, isto aconteça porque por anos, muitos, e graças a Deus, não todos, mas muitos têm ensinado história, cultura, tradições e não as Escrituras. Talvez seja resultado de anos de sola traditio, ao invés de sola scriptura, de sola ego, ao invés de sola gratia. Não fomos libertados por Deus da morte no pecado, para viver o Evangelho por meio de sistemas que são moldados à semelhança do sistema que nos aprisionava. A graça de Deus nos liberta de nós mesmos. Meus irmãos, a graça de Deus nos liberta de nós mesmos, inviabilizando a ação da natureza pecaminosa e as investidas do sistema mundano. E é assim que se faz. Primeiro, ela nos ensina e nos move a assumir constante falência. É daí que vem a ideia de arrependimento, de quebrantamento, falência. E depois, ela nos faz manter os olhos em Cristo. Essa é a dinâmica da submissão ensinada nas Escrituras. O que temos de bom, que vale a pena, vem do Senhor, graciosamente, e à sua semelhança, dentro do que nos é possível, devemos viver. E neste sentido, não vemos a história por causa dos homens que temos citado, mas vemos a história apesar dos homens. Apesar deles e apesar de nós, o Senhor executa a história. E isto é graça. Como movimento, seguindo a originalidade batista,
carecemos de uma reforma que nos faça parecer com Cristo e não conosco mesmo. Pois quando olhamos para o espelho e vemos a imagem, logo vamos e nos esquecemos do que vemos. Lembra de Tiago? Os batistas originais, os reformadores, não tinham compreensão exata do que seria o tempo em que estamos vivendo. Da mesma forma, podemos imaginar, mas não sabemos exatamente o que os nossos filhos enfrentarão no futuro. Mas, fundamentalmente, os ajudaremos, ensinando-os a pensar, a decidir e a viver por meio dos princípios do Senhor, exclusivamente. Por meio dos princípios do Senhor. E que o Senhor nos ajude em nossa limitação a viver sua graça.